Eu ainda me lembro do momento exato em que meu marido parou de ser meu marido. Não foi o dia em que ele arrumou a mala, nem o segundo em que a porta se fechou atrás dele. Foi antes, mais quieto. Foi no jeito como ele me olhou, como se eu já tivesse ido embora. Naquela noite, ele me deixou com nossa filha de 2 anos num apartamento alugado, com nada além de uma geladeira meio vazia e contas que eu não conseguia pagar. 3 anos depois, ele voltou rindo, e então me viu. Emma estava dormindo no meu peito quando percebi que o apartamento parecia quieto demais. Não um silêncio pacífico, mas um silêncio vazio. O tipo que aperta os ouvidos e faz você notar o que está faltando. A mãozinha dela estava enrolada na minha camisa, os dedinhos mal segurando, como se confiasse que eu ainda estaria ali quando ela acordasse. Eu fiquei imóvel, com medo de que até respirar fundo pudesse incomodá-la. O relógio na parede passou da meia-noite. Tiago não estava em casa. Isso não era mais incomum, mas algo naquela noite parecia diferente. O ar estava mais pesado, como se o quarto estivesse esperando por algo. Eu me mexi ligeiramente, acomodando Emma no sofá e cobrindo-a com um cobertor fino. Ela suspirou, mas não acordou. Eu afastei uma mecha de cabelo da testa dela e sussurrei. Estou bem aqui. Eu disse isso para ela, mas talvez precisasse ouvir também. A porta da frente se abriu sem fazer barulho. Eu não me virei imediatamente. Só escutei. Os passos dele eram mais lentos que o normal, medidos, não cansados, deliberados. Eu me levantei, limpando as mãos na calça jeans como se tivesse feito algo errado. Você está atrasado, eu disse, mantendo a voz equilibrada. Ele não respondeu imediatamente. Quando finalmente olhei para ele, notei o jeito como os ombros estavam posicionados, como se já tivesse decidido algo antes de entrar. Ele não olhou para Emma. Essa foi a primeira coisa que apertou meu peito. Precisamos conversar, ele disse. Existem frases que parecem normais até você ouvi-las no tom errado. Essa foi uma delas. Tudo bem, eu disse. Embora meu estômago já tivesse caído, ele olhou ao redor do apartamento, nosso apartamento, mas não do jeito que alguém olha para casa. Mais como alguém verificando um lugar que estava prestes a deixar para trás. O olhar dele passou pelo sofá, pelos brinquedinhos espalhados no chão, pelas contas não pagas empilhadas perto do balcão da cozinha. Não consigo mais fazer isso. As palavras eram simples, limpas, ensaiadas. Eu pisquei, esperando o resto, uma explicação, uma discussão, algo que eu pudesse segurar. Fazer o quê? Eu perguntei. Isso, ele repetiu, gesticulando vagamente. Nós? A situação. Eu segui a mão dele como se pudesse apontar para algo concreto. Não havia nada ali além de uma vida que tínhamos construído pedaço por pedaço. Que situação? Eu insisti. Estamos cansados. Isso é normal. Emma ainda é pequena. As coisas vão se acalmar. Ele balançou a cabeça antes que eu terminasse. Não com raiva, não frustrado, só acabado. Não, não vão. Emma se mexeu suavemente e nós dois olhamos para ela. Instintivamente, eu me aproximei do sofá, me colocando entre ela e o que estava acontecendo. Ele não deu um passo à frente, nem amoleceu. Estou pensando nisso há um tempo, ele disse. Preciso de algo diferente. Diferente. Eu deixei a palavra ficar ali, tentando entender. Diferente do quê? De mim, de uma criança de 2 anos que ainda precisava de ajuda para dormir. Você quer dizer uma pausa? Eu perguntei com cuidado. Eu não estava implorando. Ainda não. Estava tentando dar sentido àquilo, colocar numa categoria que tivesse soluções. Não. Ele soltou o ar devagar, como se estivesse cansado de se repetir. Eu estou indo embora. O quarto pareceu encolher. Não dramaticamente, só o suficiente para dificultar respirar direito. Eu olhei para a porta atrás dele, depois de volta para o rosto dele. Ele estava falando sério. Por quanto tempo? Eu perguntei. Ele não hesitou. Não sei. Talvez para sempre. Lá estava. Sem gritos, sem acusações, só uma decisão quieta que não me incluía. Eu procurei no rosto dele algo familiar. Algo que lembrasse o homem que costumava rir alto demais das próprias piadas, que uma vez ficou a noite toda montando o berço de Emma porque não confiava nas instruções. Aquele homem não estava ali. E Emma? Eu perguntei, a voz mais baixa agora. Ele olhou para ela de novo brevemente, como se estivesse verificando uma responsabilidade numa lista. Vou dar um jeito. Vou ajudar quando puder. As palavras pareciam frágeis, temporárias, como uma promessa feita sem intenção.
E hoje à noite, eu perguntei. Ele olhou para mim, depois realmente olhou para mim pela primeira vez desde que entrou. Não havia raiva nos olhos dele. Isso quase piorou tudo. Vou ficar em outro lugar. Eu assenti devagar, como se fosse uma conversa que tínhamos planejado, como se eu tivesse concordado antes e só esquecido. Tudo bem, eu disse. Não perguntei onde. Não perguntei com quem. Algo em mim entendeu que aquelas respostas não mudariam nada. Ele passou por mim em direção ao quarto. Eu ouvi gavetas abrindo, o farfalhar suave de roupas sendo tiradas, o zíper de uma mala. Eu fiquei na sala, uma mão descansando levemente no encosto do sofá onde Emma dormia. Meus dedos faziam pequenos círculos ausentes, me ancorando em algo real. Alguns minutos depois, ele voltou com uma bolsa pendurada no ombro. Ele parou perto da porta como se esperasse que eu dissesse algo para impedi-lo, talvez. Eu não disse, cuide de você, ele disse. Soou educado, distante, como algo que se diz para um colega que talvez nunca mais veja. Eu assenti de novo. Dirija com cuidado. Ele abriu a porta. Por um segundo, a luz do corredor invadiu o apartamento, mais brilhante que qualquer coisa lá dentro. Depois ele saiu e a porta se fechou atrás dele com um clique suave. Foi isso. Sem batida, sem palavras finais, só silêncio. Eu fiquei ali por muito tempo, ouvindo nada. Eventualmente, Emma se mexeu de novo, soltando um som sonolento pequeno. Eu me sentei ao lado dela, puxando-a para mais perto, pressionando o rosto no cabelo dela. Ela cheirava a shampoo de bebê e algo quente e familiar. Estou aqui, sussurrei de novo. Dessa vez, eu sabia exatamente o que significava. Eu não estava perdendo meu marido naquela noite. Eu já tinha perdido ele há muito tempo. A manhã seguinte não pareceu um novo começo. Pareceu uma continuação de algo que eu não tinha notado terminar. Emma acordou antes do nascer do sol, como sempre. Ela se espreguiçou, piscou devagar e sorriu quando me viu, como se nada no mundo tivesse mudado. Eu segurei aquele momento um segundo mais do que deveria, deixando os bracinhos dela envolverem meu pescoço. Crianças não medem a ausência do jeito que adultos medem. Não no começo. Papai? Ela perguntou, a voz suave, ainda entre o sono e o despertar. Ele teve que sair cedo, eu disse. A mentira saiu suave. Suave demais. Eu beijei a bochecha dela antes que perguntasse mais alguma coisa e a carreguei para a cozinha. A geladeira zumbiu baixinho quando abri. Leite, meia caixa, ovos, 3 sobrando, um pote de algo que eu não lembrava de ter cozinhado. Eu fiquei ali mais tempo do que o necessário, olhando para as prateleiras que de repente pareciam desconhecidas. Fiz o café da manhã dela. Fiz café. Mal bebi. Chequei o celular mais vezes do que queria admitir. Sem mensagens, sem chamadas perdidas, só uma tela em branco refletindo uma versão de mim que eu não reconhecia. Ao meio-dia, eu tinha parado de esperar notícias dele. Isso deveria ter sido minha primeira resposta real, mas a verdade é que eu não era nova em esperar. Tinha passado a maior parte da vida aprendendo a esperar por atenção, por aprovação, por alguém me escolher sem hesitação. Começa pequeno quando você é criança. Você nem percebe que está acontecendo. Na casa onde cresci, amor não era algo que se recebia automaticamente. Era algo que você se ajustava para conquistar. Meu pai trabalhava muitas horas e falava em frases curtas. Minha madrasta acreditava que estrutura era a mesma coisa que cuidado. Havia regras, expectativas, silêncio onde deveria haver calor. Eu aprendi cedo a ler uma sala antes de entrar nela, a manter as coisas calmas, a ser útil. Quando meus irmãos mais novos nasceram, eu me tornei parte do sistema que mantinha tudo funcionando. Não fui pedida, eu só entendi. Eu ajudava, eu ficava quieta, eu não criava problemas. E em algum momento pelo caminho, comecei a acreditar que se eu fizesse tudo certo, alguém eventualmente olharia para mim e diria, você importa. Ninguém nunca disse. Então, quando Tiago entrou na minha vida, eu não vi só ele. Vi possibilidade. Nós nos conhecemos num dia que não parecia importante na época. Eu estava trabalhando em turnos duplos, tentando acompanhar o aluguel, e uma vida que sempre parecia um passo fora do alcance. Ele entrou como se pertencesse a um lugar melhor, mas por algum motivo parou e conversou comigo. Não só conversa educada, não perguntas superficiais. Ele perguntou sobre meu dia, depois ouviu. Isso foi suficiente para eu ficar alguns minutos a mais do que precisava. Ele tinha um jeito de falar que fazia as coisas parecerem simples,
gerenciáveis, como se a vida não fosse algo que você lutasse para atravessar. Era algo que você resolvia junto. Ele contava histórias sobre o que queria, para onde estava indo, como as coisas mudariam quando chegasse lá. Na época, soava como confiança. Agora eu sei que era outra coisa, mas na época eu acreditei nele. Ele aparecia consistentemente no começo. Essa é a parte que as pessoas não falam o suficiente. Não é só o charme, é a confiabilidade que te fisga. As mensagens, os pequenos check-ins, o jeito como ele lembrava de coisas que eu tinha dito dias antes, isso me fazia sentir vista de um jeito que eu não tinha experimentado antes. Você pensa demais, ele me disse uma vez, sorrindo como se fosse um elogio. Nem tudo precisa ser tão difícil. Eu ri, mesmo que algo em mim não concordasse completamente, mas eu queria acreditar nele. Queria acreditar que a vida podia ser mais fácil. Quando começamos a namorar, as coisas andaram rápido. Não de forma imprudente, só naturalmente. Ele se encaixou na minha rotina sem atrapalhar. Ou pelo menos foi assim que pareceu. Havia sinais, claro. Sempre há sinais. Ele não ficava em empregos por muito tempo. Sempre havia uma razão. Um chefe que não reconhecia o valor dele. Um sistema que o prendia. Pessoas que não entendiam o potencial dele. No começo, eu via isso como ambição. Ele não se contentava. Era isso que eu dizia a mim mesma. Ele não falava muito sobre finanças. E quando falava, era sempre sobre o que viria em seguida. Uma oportunidade melhor. Um movimento maior. Algo logo ali na esquina. Eu não pressionava. Não queria parecer que duvidava dele. Olhando para trás, percebo quanto silêncio eu preenchia com esperança. Ele dizia coisas como: quando eu chegar onde estou indo, tudo vai ser diferente. E eu acreditava que isso incluía nós, a vida que estávamos construindo. Eu não notava com que frequência, mais tarde, substituía agora. Eu não questionava por que eu era quem cobria a maior parte das contas quando ele estava entre empregos de novo. Ou porque começava a durar mais a cada vez, porque em todos os outros aspectos, ele me dava algo que eu tinha passado anos, sentindo falta. Atenção, afeto, a sensação de ser escolhida. Ele olhava para mim como se eu fosse a única pessoa na sala. Mesmo quando não havia salas para comparar, ele dizia as coisas certas nos momentos certos. Sabia fazer eu me sentir importante. E quando você passou a vida inteira sem isso, você não analisa. Você aceita. Eu lembro da noite em que ele me disse que me amava. Não foi dramático, sem gesto grandioso, só um momento quieto, sentados lado a lado, conversando sobre nada em particular. Não quero te perder, ele disse. Eu não percebi na época o quanto aquela frase definiria tudo o que viria depois. Porque a partir daquele momento eu comecei a me segurar mais forte do que deveria. Mesmo quando as coisas não se encaixavam, mesmo quando o esforço não era igual, mesmo quando eu sentia a mudança sutil de ser alguém que ele escolhia para ser alguém que simplesmente estava ali. Quando fomos morar juntos, pareceu o próximo passo lógico. Não um risco, não um salto, só uma continuação de algo que já tinha sido decidido. Encontramos um apartamento pequeno, nada especial, mas era nosso. Eu lembro de ficar na sala vazia no primeiro dia, a luz do sol entrando pela janela, poeira flutuando no ar. Ele me envolveu com os braços por trás e disse: "Isso é só o começo." Eu me apoiei nele, me permitindo acreditar. Por um tempo, até pareceu verdade. Mas se sou honesta agora, consigo ver onde as coisas começaram a inclinar. Não foi um momento, foi um padrão, uma mudança lenta que eu continuava ajustando ao meu redor, porque ir embora nunca foi algo que aprendi a fazer. Ficar foi, e eu fiquei. Eu fiquei quando as coisas pareciam desequilibradas. Eu fiquei quando as desculpas se tornaram familiares. Eu fiquei porque achava que amor significava se segurar tempo suficiente para as coisas melhorarem. Mas o amor não funciona assim. E quando entendi isso, eu já estava construindo uma vida com um homem que nunca tinha planejado ficar. Nós não tivemos um casamento que as pessoas lembrariam. Sem local grande, sem orquestra, sem lista de assentos planejada com cuidado. Só um cartório, 2 testemunhas que mal conhecíamos e um almoço quieto depois, onde nós 2 fingimos que o futuro já estava estável porque dissemos que estava. Eu lembro de olhar para a aliança no meu dedo e pensar: é isso. Esse é o momento em que tudo finalmente fica sólido. Tiago apertou minha mão do lado de fora do cartório e disse: "Estamos construindo algo real agora." Eu acreditei nele.
não porque as palavras fossem convincentes, mas porque precisava que fossem. Os primeiros meses pareceram gerenciáveis, não fáceis, mas estáveis o suficiente para manter a ilusão intacta. Aprendemos os ritmos um do outro, descobrimos como dividir um espaço pequeno, como dividir responsabilidades sem discutir demais. Quando as coisas estavam boas, eram simples. Cozinhávamos juntos, assistíamos TV tarde da noite, falávamos sobre onde iríamos quando as coisas melhorassem. Essa frase ficava conosco, quando as coisas melhorassem. Virou um espaço reservado para tudo que não queríamos lidar ainda. Dinheiro era apertado, mas contornávamos. Eu pegava turnos extras. Tiago pulava entre empregos, sempre atrás de algo que prometia mais, mas nunca entregava completamente. Toda vez que algo dava errado, ele tinha uma razão que fazia sentido isoladamente. Eles não eram sérios sobre crescimento. O salário não valia o esforço. Estou pensando a longo prazo, não só sobrevivendo. Soava razoável, até estratégico. Então eu me ajustava. Cobria mais despesas, esticava o que tínhamos. Dizia a mim mesma que era temporário, que um dia olharíamos para trás e riríamos de como o começo tinha sido difícil. Então descobri que estava grávida. Eu sentei na borda da banheira segurando o teste, olhando para duas linhas que pareciam ao mesmo tempo aterrorizantes e inevitáveis. Por um momento, não me mexi. Só escutei minha própria respiração, o zumbido quieto do apartamento, o som de uma vida mudando de um jeito que eu não podia reverter. Quando contei para Tiago, ele ficou imóvel, não distante, não com raiva, só imóvel. Depois sorriu. Não foi o tipo de sorriso que eu esperava. Sem excitação imediata, sem alegria avassaladora, mas foi suficiente. Ele me puxou para um abraço e disse: "Ok, nós conseguimos fazer isso." Aquela palavra importou. Nós. Naquela noite, ele falou mais que o normal, sobre responsabilidade, sobre se tornar pai, sobre como isso o empurraria a ser melhor, a se esforçar de jeitos que não tinha antes. Uma criança muda tudo, ele disse. Não vou ser mais a mesma pessoa. Eu segurei aquela frase por mais tempo do que deveria. A gravidez tem um jeito de desacelerar o tempo e acelerá-lo ao mesmo tempo. Os dias pareciam mais longos, mais pesados, mas as semanas desapareciam antes que eu pudesse processá-las completamente. Meu corpo mudava mais rápido do que minha mente conseguia acompanhar. Minhas prioridades mudavam sem pedir permissão. Tiago tentou do jeito dele. Foi a alguns exames. Fez perguntas. Até trouxe mantimentos uma vez sem ser lembrado. Coisas pequenas, mas pareciam prova. Prova de que ele estava se ajustando, crescendo para o papel que tinha prometido. Mas havia lacunas. Ele ainda ficava fora mais do que em casa. Ainda atrás de oportunidades que nunca pareciam estabilizar. Ainda falando sobre o que faria em vez do que estava fazendo. Eu notava. Só não confrontava porque toda vez que começava, ele dizia algo que me puxava de volta. Você se preocupa demais. Tem um plano. Confia em mim. E eu confiava. Emma nasceu numa tarde tranquila, mais cedo do que o esperado, mas forte o suficiente para não precisar de muita ajuda. Eu lembro da primeira vez que a segurei, o jeito como os dedinhos dela se enrolaram nos meus, o jeito como tudo mais desapareceu por um segundo. Tiago estava ao meu lado olhando para ela com algo que quase parecia admiração. Ela é perfeita, ele disse. Por um momento, tudo se alinhou. Tiramos fotos. Mandamos mensagens. Deixamos as pessoas acreditarem que éramos o tipo de família que tinha tudo resolvido. As primeiras semanas foram um borrão de exaustão e pequenas vitórias. Horários de amamentação, noites tardias, madrugadas. Emma chorava com frequência, dormia pouco e precisava mais de mim do que eu achava que podia dar. Tiago ajudava às vezes. No começo, ele tentava ficar presente. Segurava ela, trocava algumas fraldas, até ficou acordado uma noite para eu dormir. Mas esses momentos ficaram menos frequentes conforme o tempo passava. O trabalho virou a razão dele. Preciso estar descansado. Não consigo funcionar assim. Sou eu quem traz o dinheiro. A última ficou comigo porque não era inteiramente verdade. Eu tinha parado de trabalhar nos meses finais da gravidez, mas antes disso eu tinha sido a renda mais consistente entre nós. Mesmo assim, não discutia. Estava cansada demais para fazer contas. Em vez disso, me ajustava de novo. Aprendia a funcionar com pouco sono.
a segurar um bebê chorando com um braço enquanto fazia todo o resto com o outro, a manter o apartamento de pé enquanto me sentia desmoronando. Tiago começou a dormir na sala. Pelo menos um de nós deve ter uma noite inteira. Ele dizia que fazia sentido, prático, lógico, mas também criava distância. Ele parou de ouvir os choros dela, parou de acordar para a realidade do que nossa vida tinha se tornado. Para ele, a perturbação era temporária. Para mim, era constante. As semanas viraram meses. Emma cresceu. Sorria mais, chorava menos, começou a reconhecer rostos. Ela esticava os braços para mim instintivamente, seguia minha voz, se acalmava no momento em que eu a segurava. Tiago notava, mas não do jeito que eu esperava. Ela está apegada a você, ele disse uma vez, como se fosse uma observação em vez de algo natural. Claro que está, respondi. Estou com ela o dia todo. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Naquela altura, o padrão estava claro. Ele trabalhava, chegava tarde, saía de novo, às vezes para arejar a cabeça, às vezes para encontrar amigos, às vezes sem explicação. Quando estava em casa, parecia desconectado, como se estivesse passando por uma versão da vida que não tinha concordado completamente. Eu tentava preencher a lacuna. Tínhamos conversas que pareciam produtivas na época. Isso é só uma fase, ele dizia. Quando as coisas estabilizarem, vou estar mais presente. Eu queria acreditar nisso. Então fazia o que sempre tinha feito. Ficava, me adaptava, me convencia de que esforço, paciência e compreensão eventualmente virariam algo sólido. Mas a verdade já estava lá, moldando tudo quietamente. Ele não estava se ajustando à vida que tínhamos construído. Estava esperando uma diferente. E eu ainda não percebia que não fazia parte dela. A primeira rachadura de verdade não veio com uma briga. Veio com algo menor, algo mais fácil de ignorar se eu quisesse. Uma notificação. Nem era meu celular. Tiago tinha deixado dele no balcão da cozinha enquanto tomava banho. Emma estava na cadeirinha batendo uma colher na bandeja, repetindo o mesmo ritmo sem parar. Eu estava enxaguando pratos quando a tela acendeu. Não quis olhar, mas olhei. Só uma olhada. É só isso que precisa. Um nome que eu não reconhecia. Uma prévia de mensagem que ficou na tela tempo suficiente para eu ler, sem tocar em nada. Saudade já. O fim de semana passado não foi suficiente. Minha mão parou embaixo da água corrente. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Contexto importa. Palavras podem significar coisas diferentes dependendo de quem diz e por quê. Mas algo em mim já sabia. Eu sequei as mãos devagar, como se me mexer rápido fosse tornar real. O celular vibrou de novo. Você já contou para ela. Emma riu de algo que só ela entendia. O som pareceu distante, como se pertencesse a outro quarto. Eu não abri a mensagem. Não rolei, não procurei mais prova. Não precisava. Quando Tiago saiu do banheiro, cabelo ainda úmido, toalha no ombro, eu estava no mesmo lugar. Você deixou o celular, eu disse, a voz firme. Ele olhou para o aparelho, depois para mim. Eu sei. Eu esperei. Ele pegou o celular, checou a tela e, por uma fração de segundo, algo mudou na expressão dele. Não culpa, não pânico, reconhecimento. Depois desapareceu. Quem é ela? Eu perguntei. Sem acusação, sem voz alta, só uma pergunta que já tinha sido respondida. Ele não negou. Esse foi o momento em que tudo ficou claro. Não pelo que eu vi, mas pelo que ele não disse. Ele se encostou no balcão, cruzando os braços como se estivesse se preparando para uma conversa que já tinha ensaiado. Não queria que você descobrisse assim, ele disse. Não é o que você está pensando. Não foi você entendeu errado. Só aceitação. Emma deixou a colher cair. Ela bateu na bandeja e no chão. Nenhum de nós se mexeu para pegar. Quanto tempo? Eu perguntei. Alguns meses. Alguns meses. Eu fiz as contas sem querer. Noites em que ele disse que estava trabalhando até tarde. Fins de semana em que precisava de espaço. A distância que eu tinha explicado para mim mesma. Quem é ela? Eu perguntei de novo. Ele hesitou dessa vez, mas só brevemente. O nome dela é Lauren. O nome não significava nada para mim. Ainda não. Ela está num lugar diferente. Ele acrescentou, como se isso explicasse algo. O que isso significa? Significa que ela sabe o que quer. Ela é estável. Ela não... Ele se interrompeu. Não o quê? Eu pressionei. Ele soltou o ar devagar. Ela não faz tudo parecer tão pesado.
A palavra caiu mais pesada que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito. Pesado. É isso que somos para você. Eu perguntei, eu e sua filha. Não foi o que eu disse. Foi exatamente o que você disse. Emma começou a se inquietar, a voz subindo em protestos suaves e confusos. Eu me movi automaticamente, pegando ela no colo, segurando contra meu ombro. Ela pressionou o rosto no meu pescoço, buscando conforto de algo que não conseguia entender. Eu me concentrei na respiração dela, no calor do corpo dela me ancorando num momento que já estava escapando do controle. Não planejei que isso acontecesse, Tiago disse, o tom quase defensivo agora. Só aconteceu. Que conveniente, eu respondi. Ele passou a mão pelo cabelo, andando uma vez antes de parar de novo. Você não entende. Eu tenho tentado. Tenho estado aqui fazendo o que posso, mas essa vida não é o que eu pensei que seria. O que você pensou que seria? Eu perguntei baixinho. Ele não respondeu imediatamente. Que eu estaria mais avançado, ele disse finalmente. Que as coisas pareceriam diferentes. Que eu não me sentiria preso. Preso. Eu ajustei Emma no quadril, sentindo a mãozinha dela agarrar minha camisa de novo, igual à noite anterior. Só que agora tudo era diferente. Você não está preso, eu disse. Você é marido, você é pai. Ele olhou para mim como se eu tivesse perdido completamente o ponto. É exatamente isso, ele disse. O silêncio que se seguiu não foi alto, mas foi final. O que você quer, Tiago? Eu perguntei. Ele não hesitou dessa vez. Quero sair. As palavras se acomodaram no quarto mais pesadas que qualquer coisa que tínhamos dito até então. E ela? Eu perguntei. Ele assentiu. Sim. Não houve pedido de desculpas, nenhuma tentativa de suavizar. Só uma decisão. Eu deveria ter ficado com raiva. Deveria ter gritado, jogado algo, exigido respostas que ele claramente não estava disposto a dar. Mas tudo que senti foi uma calma estranha e estável. Talvez porque uma parte de mim já estivesse se preparando para isso sem perceber. E Emma? Eu perguntei. Ele olhou para ela de novo do mesmo jeito que tinha olhado na noite em que saiu. Breve, distante, como se estivesse reconhecendo uma responsabilidade, não uma relação. Vou ajudar, ele disse. Não vou desaparecer. Mas ele já tinha desaparecido. Você já desapareceu, eu respondi. Ele não discutiu. Em vez disso, pegou o celular, as chaves, a mesma bolsa pequena que tinha levado na noite anterior. Dessa vez, não houve hesitação na porta. Vou passar aqui no fim da semana, ele disse. Podemos resolver as coisas. Resolver as coisas. Eu assenti, não porque concordasse, mas porque entendia algo que ele não entendia. Não havia mais nada para resolver. Ele abriu a porta e saiu para o corredor como antes. A luz invadiu por um segundo, depois desapareceu quando a porta se fechou atrás dele. Emma se mexeu nos meus braços, soltando um som pequeno e confuso. Eu a segurei mais perto, pressionando a bochecha no topo da cabeça dela. Está tudo bem, sussurrei, mesmo sem ter certeza de que estava. Eu fiquei ali por muito tempo, ouvindo o silêncio se acomodar de volta no apartamento. Parecia diferente agora, não vazio, claro, porque pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu não estava esperando algo mudar. Já tinha mudado. E dessa vez não foi quieto. Foi final. A primeira conta chegou 2 dias depois que ele saiu. Não foi dramática. Sem carimbo vermelho, sem aviso urgente, só um envelope simples com números que eu já sabia que não conseguiria cobrir. Eu coloquei no balcão junto com as outras, alinhando os cantos como se a arrumação pudesse torná-las menores. Emma estava no chão empilhando blocos com concentração séria. Toda vez que a torre inclinava, ela estudava com as 2 mãos, língua pressionada contra o lábio. Ela não sabia nada sobre aluguel ou vencimentos. Só sabia tentar de novo quando algo balançava. Eu fiz uma lista naquela tarde. Mantimentos, contas de luz e água, aluguel, remédio para a tosse de Emma que vinha e ia havia uma semana. Escrevi tudo, depois encarei o total como se pudesse se rearranjar sozinho. Não se rearranjou. Eu liguei para Tiago uma vez. Caiu na caixa postal. Não deixei recado. No dia seguinte, vendi algumas coisas. Itens pequenos que não pareciam essenciais até eu ver. Luz sair, uma cadeira do canto, o jogo extra de pratos. Guardei o que Emma usava e o que eu precisava para manter o lugar funcional. Todo o resto se tornou negociável. No fim da semana,
Eu tinha o suficiente para mantimentos e parte das contas, não o aluguel. Parei de dormir bem. Não porque Emma acordava, ela acordava, mas eu já estava acostumada com isso. Era o silêncio entre os choros que me mantinha acordada. O tipo em que a mente começa a calcular resultados que você não quer ver. Eu tentei procurar trabalho, mas havia limites. Emma era nova demais para a creche que eu pudesse pagar e eu não tinha ninguém para cuidar dela. Toda candidatura parecia uma porta que exigia algo que eu não tinha. Tempo integral, flexibilidade, prova de estabilidade. Estabilidade. Essa palavra me seguia para todo lado. Uma tarde, levei Emma à farmácia para o xarope da tosse. Ela sentou no carrinho, chutando os pés levemente, apontando para coisas que não precisava. Eu contei o dinheiro na carteira 2 vezes antes de chegar ao balcão. Só isso, eu disse, colocando o frasco. A atendente passou. Eu entreguei o dinheiro e observei desaparecer na gaveta. Não era uma quantia grande, mas parecia algo significativo saindo de mim. Lá fora, o ar estava mais frio do que eu esperava. Emma esticou a mão para a minha enquanto caminhávamos, os dedinhos pequenos, mas certos. Ela não fazia perguntas. Não precisava de explicações. Naquela noite, ela dormiu melhor. Eu não. 3 dias depois, houve uma batida na porta. Eu não estava esperando ninguém. Chequei a hora meio-da-manhã. Emma estava brincando com um livro no sofá, virando páginas sem realmente ler. Eu hesitei antes de abrir, passando pelas possibilidades que não gostava. Quando puxei a porta, não estava preparada para quem estava ali. Lídia, mãe de Tiago. Ela nunca tinha vindo ao nosso apartamento antes, nem uma vez. Nossas interações sempre tinham sido em terreno neutro. Visitas breves, conversas controladas. Ela era uma mulher que mantinha distância por design. Agora estava na minha porta, parecendo menor do que eu lembrava. O casaco estava abotoado até em cima, apesar do tempo ameno, e havia uma palidez no rosto dela que não vinha do frio. Por um momento, nenhuma de nós falou. Espero não estar incomodando, ela disse finalmente. A voz era a mesma calma, medida, mas havia algo por baixo que eu não tinha ouvido antes, não suavidade, algo mais próximo de preocupação. Não está, respondi me afastando. Entre. Ela entrou devagar, absorvendo o apartamento com um único olhar, não julgando, avaliando, as contas no balcão, os móveis faltando, os sinais quietos de ajuste. Emma olhou para cima do sofá. Oi, ela disse, oferecendo a palavra como um presente. A expressão de Lídia mudou quase imediatamente. Ela se agachou ligeiramente, só o suficiente para ficar no nível dos olhos de Emma. Olá, querida, ela disse, o tom mais gentil do que eu já tinha ouvido. Emma sorriu, satisfeita, e voltou para o livro. Lídia se endireitou e se virou para mim. Podemos conversar? Eu assenti, gesticulando para a mesinha pequena. Sentamos uma de frente para a outra. O espaço entre nós preenchido com coisas que não tínhamos dito em anos. Ouvi falar do Tiago. Ela começou. Eu não perguntei o que ele tinha contado. Não importava. Sinto muito, ela acrescentou. As palavras foram inesperadas, não porque elas disse, mas porque ela quis dizer. Eu estudei o rosto dela por um momento. Por quê? Pelo meu filho. Ela disse simplesmente. Não houve defesa, nenhuma tentativa de desculpar. Lô, ele fez a escolha dele, eu respondi. Sim, ela disse, e foi uma escolha ruim. O quarto ficou quieto de novo. Emma virou outra página atrás de mim, o farfalhar suave ancorando o momento. Lídia cruzou as mãos na mesa. Não vou fingir que entendo tudo o que aconteceu entre vocês dois, ela continuou. Mas entendo responsabilidade. Eu esperei. Você e Emma precisam de apoio, ela disse. Isso está claro. Algo no meu peito apertou. Não por orgulho, por incerteza. Eu não estava acostumada com esse tipo de oferta, especialmente não dela. Eu me viro, eu disse automaticamente. Ela balançou a cabeça uma vez. Talvez, mas você não deveria ter que fazer sozinha. Não havia pressão na voz dela, nenhuma insistência, só uma afirmação. Não estou pedindo nada em troca, ela acrescentou. Estou oferecendo o que deveria ter sido dado desde o começo. Eu olhei para minhas mãos, notando como estavam apertadas. Por quê? Eu perguntei baixinho. Ela não hesitou. Porque ele falhou com você. E eu não vou falhar. A simplicidade me pegou de surpresa. Por um momento, não soube o que dizer. Tenho espaço, ela continuou. Um quarto.
Não é longe daqui. Você e Emma podem ficar o tempo que precisarem. Sem condições. Emma riu suavemente de algo no livro, alheia à decisão que se desenrolava ao redor dela. Eu pensei no aluguel, nas contas, nas noites que não tinha dormido, no pânico quieto que me seguia todos os dias. Depois pensei em Lídia, na distância que ela sempre tinha mantido, no jeito como nunca tinha me aceitado completamente. E agora isso? Por que agora? Eu perguntei. Ela olhou na direção de Emma, a expressão suavizando de novo. Porque algumas coisas importam mais que preferência, ela disse. E ela merece melhor do que o que recebeu. Eu segui o olhar dela. Emma olhou para cima exatamente naquele momento, pegando nós duas a observando. Ela sorriu largo e aberto, como se o mundo ainda fosse simples. Isso foi suficiente. Eu soltei o ar devagar, sentindo algo mudar. Não alívio ainda não, mas a possibilidade dele. Tudo bem, eu disse. Lídia assentiu uma vez. Não triunfante, só certa. Vamos fazer os arranjos, ela respondeu. Enquanto ela se levantava para sair, Emma correu e envolveu as pernas de Lídia com os braços, sem hesitação. Lídia parou, surpresa. Depois colocou gentilmente a mão na cabeça dela. Até logo, ela disse. Depois que ela saiu, eu fiquei na porta por muito tempo, olhando o corredor por onde ela tinha desaparecido. Por semanas, tudo tinha parecido se fechar. Pela primeira vez, algo tinha se aberto. Não muito, mas o suficiente. Mudar para a casa de Lídia não pareceu recomeçar. Pareceu entrar em algo que eu ainda não entendia completamente. Estruturado, quieto e estável de um jeito que minha vida nunca tinha sido. A casa dela era modesta, mas cuidadosamente mantida. Tudo tinha um lugar, e tudo ficava ali. Na primeira noite, depois que Emma dormiu no quarto de hóspedes que Lídia tinha preparado, eu fiquei no corredor por muito tempo ouvindo. Sem trânsito distante, sem paredes finas, só quietude. Deveria ter parecido desconhecido. Em vez disso, pareceu calmo. Lídia não fez perguntas naquela noite. Me mostrou onde as coisas estavam, como o horário funcionava, o que esperava em termos de espaço compartilhado e respeito. Não foi frio, foi claro. Clareza, percebi, era algo que eu não tinha havia muito tempo. Na manhã seguinte, acordei antes de Emma. Velhos hábitos. Me movi quietamente pela cozinha, sem saber o que tinha permissão para tocar, onde me encaixava nessa rotina. Lídia já estava lá servindo café. Você não precisa andar na ponta dos pés, ela disse sem olhar para cima. Eu pausei, depois assenti. Não estou acostumada com essa ordem, ela perguntou. Eu considerei aquilo. Estabilidade, respondi. Ela me entregou uma xícara. Então se acostume. Não havia calor na frase. Mas havia outra coisa, firmeza. Não era para confortar, era para ancorar. Emma se adaptou mais rápido que eu. Em poucos dias, ela andava pela casa como se pertencesse ali, seguindo Lídia de quarto em quarto, fazendo perguntas na voz suave e curiosa. Lídia respondia em respostas curtas e pacientes, nunca excessivamente afetuosa, mas nunca dispensando também. Elas encontraram um ritmo. Eu também. Na primeira semana, me concentrei em coisas práticas. Atualizar o currículo, procurar trabalho que se encaixasse no horário de Emma, ligar para lugares, mandar e-mails, acompanhar quando ninguém respondia. A maioria das respostas era a mesma. Precisamos de alguém em tempo integral. Você tem creche? Estamos procurando mais flexibilidade. Eu entendia o que queriam dizer. Só não tinha como atender ainda. Uma tarde, enquanto Emma dormia, Lídia se sentou à minha frente na mesa da cozinha. Quais são suas habilidades? Ela perguntou. A pergunta me pegou de surpresa, não porque não tivesse resposta, mas porque não tinha enquadrado assim antes. Trabalhei em varejo, eu disse. Atendimento ao cliente, estoque, gerenciamento básico. Ela assentiu. E antes disso, estudei educação infantil. Eu acrescentei quase como uma reflexão. Não terminei o curso completo, mas completei a maior parte. Ela se inclinou ligeiramente para trás. Isso não é uma reflexão, ela disse. Isso é um ativo. Eu não tinha usado essa palavra para mim mesma havia muito tempo. Não consigo me comprometer com horários em tempo integral, expliquei. Ainda não. Você não precisa, ela respondeu. Você precisa encontrar algo que se encaixe na sua realidade, não na de outra pessoa. Foi uma afirmação simples, mas mudou algo em mim. Naquela noite, reescrevi meu currículo.
não como uma lista de empregos, mas como uma lista de capacidades, organização, paciência, noções básicas de desenvolvimento infantil, gerenciamento de crises, mesmo que nunca tivesse chamado assim antes. No dia seguinte, postei um anúncio pequeno online. Cuidado infantil em meio período disponível. Experiente, confiável, calma sob pressão. Não esperava muito, mas no fim da semana tinha 3 respostas. As 2 primeiras não deram certo. Conflitos de horário, problemas de localização. Mas a terceira ligação pareceu diferente desde o começo. O nome dela era Elaine. A voz era composta, direta. Estou procurando alguém para meu filho, ela disse. Ele tem 4 anos. Não é uma situação típica. Eu escutei. Ele não se envolve bem com pessoas novas. Ela continuou. Tentamos algumas cuidadoras. Nenhuma durou. O que torna essa situação diferente? Eu perguntei. Houve uma pausa do outro lado. Ele perdeu a mãe, ela disse. Há um tempo. Não foi mais o mesmo desde então. Eu olhei na direção do corredor, onde Emma ainda dormia. Eu entendo, respondi. E entendia. Marcamos um encontro. A casa era maior do que eu esperava. Não extravagante, só bem estabelecida. O tipo de lugar que tinha sido construído ao longo do tempo, não apressado. Elaine me recebeu na porta. Ela era profissional, composta de um jeito que sugeria que não tinha tempo para incerteza. Esse é o Mateus, ela disse, me guiando para a sala. Um menino pequeno estava sentado no sofá, olhando para nada em particular. Ele não olhou para cima quando entramos. Essa é a... Elaine começou, depois parou. Ela está aqui para ajudar. Mateus não reagiu. Eu dei um passo à frente devagar, mantendo a voz neutra. Oi, Mateus. Nenhuma resposta. Eu não forcei. Em vez disso, me sentei no chão a alguns metros de distância e alcancei a bolsa, tirando um brinquedinho que Emma gostava. Simples, colorido, nada avassalador. Coloquei no chão entre nós. Os olhos de Mateus se mexeram ligeiramente. Não para mim, para o brinquedo. Isso foi suficiente. Eu não falei de novo. Só fiquei ali, presente, mas não invasiva. Depois de alguns minutos, Emma veio andando de onde estava perto de Lídia, que tinha insistido em vir conosco para o primeiro encontro. Emma se sentou ao lado do brinquedo, pegou e começou a brincar quietamente. Mateus observou. Depois, devagar, quase com cautela, se aproximou. Não foi um avanço, mas foi movimento. Elaine notou. Não disse nada imediatamente, mas eu podia ver o cálculo na expressão dela, a pesagem de possibilidade contra a decepção passada. Conversamos por mais meia hora. Detalhes, expectativas, limites. Quando saí, nada estava confirmado, mas algo tinha mudado. 2 dias depois, ela ligou. Gostaria que você começasse na semana que vem, ela disse. O trabalho não era em tempo integral. O pagamento não era extraordinário, mas era suficiente, mais importante. Era algo que eu podia construir. No primeiro dia, eu estava nervosa. Não porque duvidasse da minha capacidade, mas porque entendia a responsabilidade. Mateus não era só uma criança que precisava de supervisão. Era uma criança que precisava de paciência, consistência, espaço. Eu podia dar isso porque tinha aprendido do jeito difícil. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Mateus começou a responder. Não de uma vez, não dramaticamente, mas em pequenas formas mensuráveis. Um olhar, um gesto, um momento de atenção compartilhada. Emma prosperava ao lado dele. A presença dela suavizava o quarto, criava conexões que palavras não conseguiam. E eu mudei. Não da noite para o dia, não de um jeito que parecesse óbvio no começo, mas gradualmente parei de esperar. Parei de checar o celular por mensagens que não viriam. Parei de medir meu valor pela atenção de outra pessoa. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando ser escolhida. Eu estava escolhendo. Escolhendo como gastar meu tempo. Escolhendo o que construir. Escolhendo quem permitia entrar no meu espaço. Lídia notou a mudança antes de mim. Você está diferente, ela disse uma noite enquanto arrumávamos a mesa. Eu pausei. Como? Ela me estudou por um momento. Você fica de pé como alguém que sabe para onde está indo. Eu considerei aquilo. Por tanto tempo, eu tinha me movido para frente sem direção, só impulso. Agora, pela primeira vez, eu sentia outra coisa. Não certeza, mas controle. E isso era suficiente.
3 anos se passaram sem um único momento dramático. Sem ganho repentino, sem transformação da noite para o dia. Só tempo medido em horários de escola, listas de compras, noites quietas e o ritmo estável de uma vida que eu tinha reconstruído pedaço por pedaço. Emma tinha 5 anos agora. Fazia mais perguntas, amarrava os próprios sapatos e ria de um jeito que preenchia os quartos sem pedir permissão. Mateus também mudou. Não completamente. Ainda era cuidadoso com pessoas, ainda lento para confiar, mas sorria mais, falava mais. Às vezes, quando se esquecia, até ria. Eu não notei quando a estabilidade parou de parecer temporária e começou a parecer real. Aconteceu em algum lugar entre pagar contas, sem contar cada real, e perceber que não checava o nome de Tiago no celular havia meses. A saúde de Lídia tinha altos e baixos, mas a presença dela permanecia constante, quieta, confiável, nunca pedindo reconhecimento. Não éramos próximas no sentido tradicional, mas nos entendíamos. Isso era suficiente. O dia em que Tiago voltou foi uma terça-feira. Não havia nada de especial nele. Eu tinha acabado de voltar do trabalho com Emma, a mãozinha dela na minha, a mochilinha batendo levemente no lado. Estávamos conversando sobre um desenho que ela tinha feito na escola, algo com cores demais e nenhum assunto claro. É um cachorro ou um dragão? Eu perguntei. É os dois, ela disse. Completamente certa. Faz sentido, respondi, destrancando a porta da frente. Lídia estava na cozinha preparando chá. Mateus estava sentado à mesa, concentrado num quebra-cabeça. Tudo estava exatamente como deveria estar. Então houve uma batida. Não urgente, não hesitante, só confiante. Eu olhei para Lídia. Ela levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Eu caminhei até a porta, limpando as mãos numa toalha, esperando um vizinho, uma entrega, algo comum. Quando abri, entendi imediatamente. Tiago estava ali como se nunca tivesse ido embora. Mesma postura, mesma expressão, talvez um pouco mais velho, um pouco mais desgastado nas bordas, mas ainda carregando aquela certeza quieta que costumava me atrair. Por um segundo nenhum de nós falou. Depois ele sorriu. Não foi caloroso, não foi arrependido. Foi familiar de um jeito que quase pareceu inadequado, como se ele tivesse pulado a parte em que tudo mudou. Bem, ele disse levemente, olhando além de mim para dentro da casa. Você está bem. Eu não dei um passo para trás para deixá-lo entrar. Você também, respondi, porque era mais fácil do que dizer o que realmente via. Ele tomou aquilo como convite para continuar. Eu estava na área, ele disse. Pensei em passar, ver como as coisas estão. Eu assenti uma vez. Estão indo. Ele mudou o peso, olhando ao redor de novo, absorvendo detalhes. A casa, a ordem quieta, a ausência de luta que ele esperava encontrar. Posso entrar? Ele perguntou. Houve um tempo em que eu teria dito sim sem pensar. Agora pausei. Emma se aproximou de mim, espiando ao meu lado. Ela o estudou por um momento, a expressão curiosa, mas não animada. Quem é esse? Ela sussurrou. A pergunta ficou no ar. Tiago ouviu. Eu vi cair. Esse é... Eu comecei, depois parei. Não ia defini-lo para ela de um jeito que ele não tinha merecido. É alguém que eu conhecia antes, eu disse finalmente. O sorriso de Tiago vacilou ligeiramente. Sou o pai dela, ele disse, o tom mudando, tentando reivindicar algo. Emma olhou para ele de novo, depois para mim. Tudo bem. Ela disse simplesmente, como se não mudasse nada. Esse foi o primeiro momento em que a confiança dele rachou. Ele pigarreou. Não quis aparecer assim do nada. Tenho estado ocupado. As coisas têm sido complicadas. Eu não perguntei como. Não perguntei por quê. Agora. O que você quer, Tiago? Eu perguntei em vez disso. Ele hesitou. Depois deu de ombros levemente, como se a resposta fosse óbvia. Queria ver você. Ver ela. Talvez conversar. Sobre o quê? Sobre nós? Sobre o que aconteceu? Era a ideia de que o tempo tinha amolecido algo que não era dele para revisitar. Não existe nós, eu disse, não com crueldade, só claramente. Ele piscou como se recalibrasse. Eu sei que as coisas não terminaram bem. Ele continuou, dando um passo mais perto da porta. Mas as pessoas mudam. As situações mudam. Eu o estudei por um momento. O que mudou? Eu perguntei. Ele abriu a boca, depois fechou de novo. A resposta não veio tão fácil quanto ele esperava. Não deu certo. Ele admitiu finalmente. Com ela,
Lauren, claro. E agora? Eu perguntei. Ele soltou o ar, passando a mão pelo cabelo. Agora estou tentando consertar as coisas. Eu quase sorri. Não de diversão, de reconhecimento. Você está tentando consertar sua situação, eu corrigi. Isso não é a mesma coisa. Ele franziu ligeiramente a testa, o primeiro sinal de irritação rompendo. Você não precisa tornar isso mais difícil do que é. Não estou, respondi. Estou tornando preciso. Atrás de mim eu podia sentir a presença de Lídia, quieta, atenta. Ela não interveio. Não precisava. Tiago olhou além de mim de novo, absorvendo o quarto com mais cuidado dessa vez. A estabilidade, a ausência de caos, a vida que tinha continuado sem ele. Você está bem, ele disse, como se o surpreendesse. Estou, respondi. Com ajuda, ele acrescentou, o tom mudando de novo, procurando algo para diminuir. Sim, eu disse, com ajuda. Não escondi. Não pedi desculpas por isso. Porque ajuda não era fraqueza, era escolha. Ele assentiu devagar, processando algo que não tinha antecipado. Eu poderia fazer parte disso, ele disse. Deveria fazer parte disso pela Emma. Eu olhei para baixo para ela. Ela já tinha se afastado, voltando para o desenho na mesa, desinteressada na conversa. Pela Emma, eu repeti. Ele assentiu. É, eu encontrei os olhos dele de novo. Emma tem tudo o que precisa, eu disse. Consistência, estabilidade, pessoas que aparecem. As palavras foram calmas, mas carregavam peso. Ele se mexeu de novo. Menos certo agora. Eu posso aparecer, ele disse. Pode? Eu perguntei. A pergunta não foi agressiva, foi honesta. Ele não respondeu imediatamente porque, pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele não tinha uma. O silêncio se estendeu entre nós. Não mais confortável, não mais controlado. Foi quando aconteceu. Aquela mudança sutil, a que eu tinha visto anos atrás em momentos menores, mas nunca tão claramente. A expressão dele mudou. Não para a raiva, não para arrependimento, para a realização. Ele olhou para mim, não a versão de mim que tinha deixado para trás, mas a pessoa parada na frente dele agora, firme, inabalada, não mais esperando. E pela primeira vez, ele não me reconheceu. Foi quando ele empalideceu. Não dramaticamente, não de um jeito que mais alguém notasse, mas eu notei porque tinha passado anos aprendendo a ler as menores mudanças nele. Você não precisa de mim, ele disse baixinho. Não foi uma pergunta. Não, respondi. Não preciso. Ele assentiu devagar como se confirmasse algo que não queria acreditar. E ela? Ele perguntou, olhando na direção de Emma. Eu segui o olhar dele. Ela precisa de pessoas que ficam, eu disse. A resposta foi suficiente. Ele deu um passo para trás da porta. A confiança com que tinha chegado desaparecida, substituída por algo mais quieto, menor. Acho que interpretei errado as coisas, ele disse. Sim, concordei. Ele hesitou uma última vez, como se procurasse uma versão dessa conversa que terminasse diferente. Não havia uma. Cuide-se, ele disse finalmente. As mesmas palavras, significado diferente. Você também, respondi. Eu fechei a porta gentilmente. Sem batida, sem declaração final, só fechamento. Eu fiquei ali por um momento, ouvindo a quietude da casa atrás de mim, a voz de Emma, os movimentos suaves de Lídia na cozinha, a vida que tinha continuado sem interrupção. Eu não estava tremendo, não estava sobrecarregada, estava firme. 3 anos atrás, ele saiu achando que tinha me deixado sem nada. O que ele não entendeu foi que tinha me deixado com tudo o que eu precisava para me tornar alguém que ele não conseguia mais reconhecer. Se você já teve que reconstruir sua vida a partir de algo que te quebrou, quero ouvir sua história. De onde você está assistindo hoje? Deixe um comentário abaixo e me conte. E se histórias como essa falam com você, força quieta, mudança real e finais que não precisam ser barulhentos, não esqueça de se inscrever. Compartilhamos histórias assim todos os dias, e eu adoraria que você fizesse parte dessa jornada conosco. Vamos continuar juntos.